Antes que perguntem, esse aqui é um leave-in e eu passo qualquer coisa que seja leave-in e protetor térmico no meu cabelo pra correr e pra esticar ele. No caso, eu uso esse da Braé, esse aqui. Gente, ontem eu tinha corrida e ontem era quarta-feira, só pra vocês entenderem. Hoje é quinta. Ontem eu tive minha corrida e simplesmente eu tava muito cansada. Tava me sentindo cansada. Eu falei assim, não vou. Mas não só isso, eu também tive um sono horroroso. Mesmo tendo não corrido, descansado, porque, não sei, o corpo tava pedindo pra ficar parada, tipo isso. E aí, eu tenho que respeitar isso, porque eu tô no início das férias e não significa que eu tenho que fazer tudo que eu quero na hora que eu quero, porque eu organizei lá. Eu preciso ir me adaptando. E aí, cara, mas eu dormi muito mal, porque eu fiquei com dor de cabeça de madrugada e eu acordei 2 vezes de madrugada, não conseguindo ter um sono profundo, porque eu sentia a dor me incomodando. Só que você fica naquele limbo, tipo, de não sair da cama e tal. Aí eu falei, chega, vou tomar dipirona. E aí depois de uns 20 minutos passou. E aí eu consegui dormir. Só que até lá, filha, horrível. Eu até falei, gente, eu faço muito isso, tadinho. Eu ainda falei, Danilo, tô te atrapalhando, né? Porque eu falo assim, Danilo, faz café, né? Danilo, faz massagem na minha nuca. Nessa hora eu tava com raciocínio de pedir essas coisas pra ele, mas não pedi o remédio. Enfim, eu dormi muito mal, acordei até um horário não previsto, que eu tava imaginando que eu queria acordar às 7 da manhã. Só que meu corpo, depois desse sono horrível, ele ficou ainda na cama, assim. E aí eu passei o treino de ontem pra hoje, de corrida, e eu queria tentar. Só que aí, como eu tive essa surpresa na madrugada também, eu tô ainda em câmera lenta. Eu sou muito da manhã de ficar meio devagar. Se falar comigo, eu vou responder muito devagar. E eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Só que eu falei, eu botei a roupa. Só que eu falei assim, cara, pelo menos um café preto eu preciso, pra ver se me dá uma acordada. E eu decido a minha vida. Ver se eu consigo ficar mais consciente. Engraçado que eu decidi gravar um vlog, tipo, sem saber que eu ia dormir mal também. Vocês estão vendo aqui que eu tô tentando... O que eu faço nessas horas, sabe? Eu não acordei no mesmo horário, deixei o despertador tocar mais e tô aqui negociando o que eu vou fazer. Porque na teoria eu também quero fazer o esporte pra me dar uma cansada e aquela revigorada que o esporte traz, pra quando for de noite eu me sentir com mais sono e não dormir à tarde, pra não atrapalhar o sono, já que eu tive esse sono picotado à noite. Essa é a minha estratégia. Vocês não estão olhando, mas eu tô olhando pra montanha ali e eu fico contemplando ela. Às vezes eu vou na varanda, só que tá muito quente hoje. E eu fico olhando ela. Tipo, minha manhã é botar louvor, ler um livro, ler a Bíblia. Me perguntaram se eu tenho devocional. Eu não tenho devocional, gente. Meu devocional é ler a Bíblia e o livro. Aliás, eu queria aproveitar pra falar uma coisa. Nessas horas que eu fico assim, que eu fico tentando entender até o motivo pelo qual eu tô... O pensamento não desliga, por que deu dor de cabeça, por que eu não tô conseguindo dormir direito. E eu fico meio que, tipo, triste, assim, tipo, caramba, poxa Deus, eu tô tentando, eu queria estar bem, queria poder dormir bem. Vejo uma oportunidade de me apegar no Senhor, sabe?
eu tô gravando isso e eu tô mostrando isso porque eu tô gravando. Eu sempre faço isso no off, entende? Graças a Deus a gente tem uma televisão que o som é ótimo, então eu uso ela como a minha caixinha de som. E muitas manhãs, às vezes eu coloco louvor, porque às vezes o louvor é o que eu preciso num dia que eu acordo mais, tipo assim, um pouco, talvez, tá, Senhor, o que eu vou fazer? E aí, deixo o louvor tocar, mentalizo ele, a letra, e fico olhando para os milagres que o Senhor fez na minha vida. Olhar para esse apartamento é um milagre também. E aí eu tento respirar fundo. Essa é a saída que eu encontro no dia que eu acordo mais sem saber o que fazer por uma noite ruim que eu tive, sabe? Essa sensação assim de que, Senhor, eu tô fazendo tudo certinho, tô tentando, me ajuda. E eu sou muito sensível, já falei isso no Instagram. E eu não ligo porque as pessoas acham de mim em relação à minha sensibilidade com Deus. É assim que eu falo com Deus, é assim que eu vejo essa oportunidade de se chegar a Deus. Ah, mas foi um detalhezinho bobo do seu dia, você dormiu mal. Pra mim não é bobo. Você tá gerando pensamento, uma confusão mental, assim, né? De pensar, por que eu não tô conseguindo deitar, igual o Salmo diz, né? Por que não, sabe? Se eu tô fazendo a minha rotina do jeito certo, o que tem na minha cabeça que não tá conseguindo desligar? E às vezes eu sei o que tem na minha cabeça que eu não tô conseguindo desligar. É só que eu não tô sabendo lidar mesmo. Enfim. E aí só o Senhor mesmo pra me ajudar nessas horas. Ficou igual uma rabanada isso aqui. Vou ficar mais uns 20 minutinhos aqui pra comida descer e não vou gravar esse momento não. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Que delícia! Isso aqui não é um pijama. Isso aqui não é um pijama. Agasalho. Descansei bem pós-almoço. Aquela sensação assim de descanso mesmo no sofá, assim, ó, bichinho cheio. E agora eu vou me comprometer com o que eu falei que eu ia fazer. E eu queria fazer 45 minutos de estudo de psicologia, do que eu gosto, já falei isso, e 30 minutos de inglês. Gente, qual planner vocês vão comprar? Chegar mais perto aqui. Porque assim, eu gostei muito desse aqui da Magnolia, o nome. Essa capa aqui pra mim tava ótima. Mas o essencial pra mim é a organização dentro, sabe? Eu gostei de organizar desse jeito que tá aqui. E assim também, que tem os dias, sabe? Eu consigo visualizar o mês todo e depois cada dia isolado. Só que aí eu tô vendo as opções, o que me pega é a capa. Tem uma mais bonita que a outra, de várias marcas. E eu fico assim, meu Deus, qual... Sabe, quando envolve um pouco da sua personalidade, você fica assim, nunca vai mudar de personalidade, mas sabe quando você pensa assim, meu Deus, qual personalidade de 2026 combina mais comigo? Porque, tipo assim, eu tava muito na era do marrom. Agora, eu tô numa época que eu sempre gostei de verde, tá? Meu casamento foi verde e não foi à toa. Mas, cara, eu tô na época de gostar muito dessas coisas meio florais, no sentido também pastel. Negócio meio frufru, pastelzinho, um rosinha. Então, e eu confesso que eu não queria azul de novo, sabe? Por causa desse. Então eu tô... Só que aí as capas, cara... E amarelo manteiga? Para! Nossa! Mas eu tenho medo de enjoar. Aliás, essa é a capa do meu computador que eu tenho desde o início do ano, mas, cara, é exatamente isso que eu tô amando, sabe? Verde, natureza e fofinho.
Não tão frufru demais, porque às vezes o frufru me irrita. Mas olha que graça. É do Pinterest isso aqui. Dito isto, você pode falar nos comentários qual marca que você tá vendo de comprar planner. Ou se você não é do planner. Gente, pra mim é muito melhor o planner escrito. Porque já basta trabalhar no digital. Se eu deixar os meus planejamentos dentro do digital também, eu fico louca. Eu não gosto. Eu tentei até usar aquele lembrete do iPhone. Eu boto quando é uma urgência, assim, que eu não posso esquecer. Mas eu sou muito mais agenda. Esqueci de falar do treino. O treino foi muito bom. E vocês viram como eu acordei. Tipo, é muito engraçado isso. Como o esporte às vezes é meio louco, assim. Tipo, geralmente se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, qualquer coisa do tipo, você não vai ter um treino bom. Só que meu treino foi muito bom. E eu acho que foi porque eu tive esse momento de respirar antes, sabe? Eu fiquei fazendo um momento de oração pro Senhor. E eu fui com vontade de correr pro mental. Coisa que não é novidade aqui, né, que eu tô falando. E muito bom, sério. Tipo assim, eu fiquei assim, oh, meu Deus. Porque quando eu vi que tinha tiro, né, que é quando você faz intercalando com caminhada e você dá o tiro forte. Eu fiquei assim, obra não, não tenho microfone. Quando eu vi que tinha tiro, eu fiquei assim, ai não, não vai dar certo isso não. Só que aí eu falei, vou dar uma chance. Porque aí começa com um KM leve, falei, vou dar uma chance. Aí no final encaixou super. Deus é muito bom, o esporte é muito bom. Ai, meu humor tá até melhor. Se Deus quiser eu vou dormir bem hoje. Pensamentos aqui, ó, tem que desligar um pouquinho. Pensando muito, eu sou muito pensativa, gente. Meu Deus do céu, Deus me fez uma pessoa pensativa. O primeiro deles é a passagem de tempo. A gente diz que ele tenha bons desejos escritos. Então, do sangue, situação de dor. Acabou a luz. Tá muito calor, gente. Não faz isso não, prédio. Não faz isso. Gente, que caos. Meu Deus, Rio de Janeiro, eu não sei o que rolou. Não foi só na Zona Norte, pelo que eu entendi. E eu não sei que horas que acabou a luz, mas eu sei que ela voltou por volta de 8 horas da noite. Enquanto isso, eu tentei andar no shopping pra carregar meu celular, não achava lugar nenhum, tudo cheio, cafeteria cheia. Eu cheguei a levar meu computador pra ver se eu conseguia render um pouco também lá, pra me distrair também, porque, gente, tava muito cheio. Eu cheguei a andar um pouquinho pra tentar passear, mas não tava aquela passeada legal, não. E aí, teve uma hora que eu fiquei no meu play do meu prédio, tentando, tipo, olhar a brisa, assim, passar. E aí eu falei assim, cara, é melhor eu tentar voltar no shopping e achar uma tomada, porque vai que essa luz não volta. Porque eu preciso do meu celular, senão eu vou ficar, tipo, sem bateria, sem lanterna, porque eu não tenho lanterna aqui. Enfim, gente, agora não, mas eu vou preparar minha janta e vou relaxar, gente. Pra mim, a partir de 7 horas eu tenho que começar a vegetar. Principalmente pra dormir bem. Senhor, me ajuda. Então eu acho que eu vou deixar esse vlog terminar amanhã, porque eu queria falar mais coisas, eu queria mostrar umas coisas mais imprevistas. Gente, consegui dormir e acordar no horário que o despertador tocou. E detalhe, sem o Danilo do lado, porque é o que eu falei no último vídeo, quando eu durmo com o Danilo, meu sono dobra a qualidade. Mas graças a Deus, porque Deus é bom, né? Eu não queria depender disso, né, Senhor? Você sabe disso. Mas foi muito bom. Eu acho que levou, tipo, uns 10 minutos pra eu dormir, porque eu tava cansada também. E aí, quando tocou o despertador, eu acordei e eu fiquei, tipo assim, felizinha. Tipo, eu abri o olho, acordei, ai, deu certo dormir hoje, eu consegui dormir. Enfim, passando esse vlog pra hoje também, porque eu queria terminar de falar algumas coisas. E as coisas que eu não fiz ontem não deu pra mostrar, né? No caso que eu não fiz, porque não deu, que era estudar um pouquinho, estudar inglês também. E aí eu vou fazer essas coisas hoje. E, gente, eu tinha que fazer faxina ontem. E simplesmente não deu. E aí eu também tenho que fazer faxina. Mas eu não sei até que ponto eu vou mostrar pra esse vlog não ficar tão longo. Tô tomando meu café da manhã lendo o livro, né? Cara, é impressionante. Eu vou decidir falar agora, não por conta do livro, mas o que eu queria falar ontem, o livro vai lá e fala de novo. Gente, o que é isso? Deus,
Não só o livro, né, mas tudo que o Senhor tem feito, falado comigo de outras formas, em oração também, enfim. Eu lembrei que eu vou ter uma reunião do grupo de leitura de 9 às 11. E aí depois eu quero ir na academia e tal. Enfim, eu não quero deixar esse vlog longo, porque a ideia principal que agora eu tive é falar disso aqui. Gente, eu só vou ler uma frase e aí eu destrincho depois. Sou capaz de abraçar a sede quando ela me leva a buscar Deus nos lugares secos. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo em relação a enquanto eu tô passando por alguns problemas é tipo assim, é exatamente nesse lugar que você se sente incapaz que eu vou te ajudar. Eu não sei quando você pode perceber isso, se é através desse vídeo ou se você já tem isso em mente, e aí eu vou só te lembrar. Se Deus quiser, você já vai ter isso em mente, porque é uma bênção viver com isso, com esse pensamento. É bom ser vulnerável no Senhor. Eu tinha até falado isso no meu Instagram, porque eu tava sensível fazendo devocional, e eu sou mais sensível mesmo quando eu tô com o Senhor, mas justamente quando eu reconheço a minha fragilidade, sabe? Tem beleza em você reconhecer a sua fragilidade, seja na tarefa mais boba do dia. Eu vivi muito isso no casamento, no pré-casamento, que eu tinha muita coisa pra resolver, eu sentia que eu não dava conta, e eu não dava conta. Essa é a questão. E Deus ia lá e fazia várias coisas. Ele me sustentava de uma forma absurda. E se eu não tivesse passado por esses momentos difíceis, eu não teria visto Deus da forma que eu vi. Então, eu acho que quando vem esses momentos de incapacidade, dor, falta de confiança, até, quando a sua fé tá abalada, eu acho um ponto muito bom ser vulnerável e admitir pro Senhor, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta da rotina. Eu não sou perfeita. Tem dia que eu não sou a pessoa mais amável do mundo, porque eu deixo o estresse me consumir. Então, quando a gente faz esse momento de reconhecer nossas fraquezas e admitir pra Ele quanto a gente precisa dele, em meio à dor, tipo assim, isso tá gritando pra ser uma oportunidade de você conhecer o Senhor como você nunca viu. E de verdade como você nunca viu, porque toda vez que você fala com Ele de uma determinada situação, é uma coisa diferente. Deus fala de uma forma diferente, Deus se revela de uma forma muito amorosa. E esse livro, ele caiu muito nessa tecla porque, não tô só indicando o livro, mas é tudo no geral, porque Deus fala comigo em muitas áreas da minha vida, principalmente nessa época que foi essa parte recém-casada, que eu tava tentando lidar com as coisas muito novas e os meus pensamentos vinham acelerados, eu não conseguia descansar. E eu falava, Senhor, eu quero descansar e eu não consigo, me ajuda. E aí eu vi como tipo assim, se mostrar, sabe, fraco. Eu acho que muita gente deve ter esse problema de 2 pontos. Ou tem vergonha, porque acha Deus muito inalcançável. Aí fica difícil mesmo, porque Deus não é inalcançável. Então eu te desafiaria a você, mesmo não achando que Ele vai ouvir, e com um pouco de vergonha, falar, tipo, Senhor, eu nem sei se o Senhor vai me ouvir. E eu admito que eu não tô conseguindo isso. Admitir tudo, sabe? Mas se o Senhor puder se fazer presente na minha vida, me ajudar. Aí, gente, sua vida, ó. E o outro ponto é quando você acaba sendo orgulhosa demais. Quando você acha que a tua mãozinha dá conta de tudo. E a gente não nasceu pra dar conta de tudo, gente. A gente nasceu pra ser dependente do Senhor. Imagina a sua vida perfeita. Imagina a sua vida com tudo certinho. Você não é pra isso. É pra você ser dependente do Senhor. É pra você passar por circunstâncias que te fazem pensar, meu Deus, ainda bem que eu tenho um pai que cuida de mim. E sabe o que Deus mais me ensinou a partir disso? Esse pra mim é o grande finale de tudo que eu tenho aprendido. Graças também até à faculdade, porque eu trabalho, eu estudo sobre saúde mental. Então, é muito engraçado como até essa parte, enquanto eu estudava, eu enxergava isso. Que todo sofrimento é digno. A pessoa pode ter os maiores privilégios. Vou te dar um exemplo. Eu me senti privilegiada de finalmente estar casando na idade que eu nunca sonhei, tipo, tão nova, com um apartamento que o Senhor me presenteou de uma forma absurda,
com um marido, gente, o Danilo é muito bom pra mim, muito bom. Eu não consigo, tipo, elencar os defeitos dele, porque ele é um homem muito bom. Enfim, como é que eu chego e falo pra alguém, ou até na rede social, sabe? Falo assim, gente, eu não tô bem, porque tudo isso que eu tô vivendo, acabei de casar, tô na faculdade federal, estudando, tenho um apartamento, tenho um marido, e eu não tô bem. Como é que alguém vai me olhar assim? Antes eu pensava assim, não, louca, você tá vivendo o sonho, bora, haja vida. E eu ficava tipo, mas ao mesmo tempo uma parte de mim falava, mas eu não tô dando conta. Tipo, apesar de ser um sonho, eu tentava lembrar o meu sonho como uma motivação. Só que ela é insustentável, sabe? Tipo, só o sonho, o material. A gente precisa dessa parte de Deus, sabe? Que no sentido que é no sentido de mostrar que o seu sofrimento é válido, para ele é válido. Para uma terapia é válido. Numa mesa, enquanto você discute com as suas amigas, é válido. Elas vão te apoiar. Elas não vão. Eu acho errado alguém falar, não minimize o sofrimento de alguém. Tipo, mas isso aí é fácil de resolver e tal. Eu sei que tem a perspectiva da gente olhar o lado bom da vida, mas eu acho que no meio cristão a gente tem que ter cuidado de não achar que tudo isso se resolve, tipo assim, olha bem pra você, você tá bem pra caramba, pô, levanta essa cabeça. Cara, e se você falasse assim, amiga, se isso tá te fazendo sofrer, eu tenho certeza que o Senhor vai validar esse sentimento. E às vezes tem coisas dentro da gente que ninguém entende, só Deus. Eu passo por isso. Às vezes eu tô numa sensação que é muito nova, tudo muito novo, e eu falo assim, cara, eu acho que o Danilo não vai entender. Isso aqui é só com Deus mesmo. E vai lá, só com Deus mesmo, e é Deus que resolve. E depois eu conto testemunho pra ele, eu falava, Danilo, eu tava assim, assim, assim. Mas aí eu falei com ele. Então, assim, não é pra gente ser dependente de ninguém ou dependente de circunstâncias que a gente sonhou e idealizou, e sim do Senhor, pra Ele tratar nossos pensamentos. Cara, ele que... Isso é muito legal, porque eu também foi uma coisa que eu aprendi. A gente, às vezes, se enche de comentários muito negativos, muitas coisas que são ruins, que não são verdades. E aí você vai pegar a palavra, a Bíblia, e Deus é perfeito. Ele não falou isso em nenhum momento. E você fica, cara, porque eu deixei ser levado por esses pensamentos. Acontece, mas aí é ótimo você reconhecer. Tipo, eu acho que meu start aqui é tente reconhecer sua dependência no Senhor e a sua fragilidade de como você pode falhar, de como você pode ser fraca e como você pode não estar dando conta, mesmo tendo os maiores privilégios, mesmo vivendo o seu maior sonho, aquilo que você orou tanto, e chegou na hora de viver essa realidade e você fala, Senhor, ainda preciso da tua mão. Porque, gente, imagina, se eu realizo um sonho, tchau, Deus, dou conta aqui, tá? Casei, tô vivendo meu sonho. Não, qualquer sentimento é digno. Então, é isso que eu tenho aprendido, de não tenha vergonha de ser vulnerável, tanto para os outros quanto para Deus. As pessoas precisam ter essa noção de que não é tão simples lidar com sentimentos e pensamentos. E às vezes você só precisa de alguém falando para você palavras que vão edificar a sua vida e não, tipo, como se fosse minimizar o seu problema. E eu tenho certeza que Deus não faz isso com você. Deus não faz. E Ele vai te lembrar dos milagres que Ele realizou na sua vida, como uma forma de você valorizar isso. Ele vai te lembrar das promessas que Ele tem na sua vida. Ele vai te lembrar como você é forte nele. Enfim, tudo isso acontece comigo. E o exemplo mais bobo de ontem, que foi sono, que foi questão de, tipo assim, me sentindo, caraca, eu tô tentando, Senhor, eu tô tentando. Eu falei até no vídeo de metas que eu queria comer bem eu tô. Mas essa parte, tipo assim, de dormir, tal, rotina, e aí eu vou lá e fico, por quê? Eu não consegui dormir, por quê? Meu pensamento tá acelerado, me ajuda. Tá entendendo? Eu acho que eu vou ter reunião daqui a pouco, gente. Então, aí eu acho que eu vou só... Eu espero que você tenha gostado desse comentário que eu fiz e tenha linkado com tudo que eu vivi na minha rotina e como eu vivi ela. E saiba que não tem como eu viver a minha rotina sem o Senhor.
Não tem como. Eu sei que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. Pode ser que você me olhe e ache que eu tô cometendo algum pecado, algum erro, alguma coisa que você não concorda. Eu falho, mas eu tento ter um relacionamento com o Senhor que me policie disso. Que me deixe ser vulnerável. Eu acho que eu tento trazer essa vulnerabilidade pra gente mostrar como a gente erra mesmo, como a gente é falho, como a gente tem que acertar em muita coisa, tem que aprender muita coisa. Que você tenha paciência nesse processo, igual às vezes eu tenho também. Eu fico, não vou ser perfeita no YouTube, tô chegando ainda. Tudo mentalidade. Enfim, e aí eu vou ter a reunião, gente, tô muito na dúvida se eu limpo a casa antes do almoço ou se eu vou pra academia antes do almoço. Que depois do almoço aí vai vir a missão, ou treinar ou limpar a casa. Porque é buchinho cheio, né? Mas aí eu resolvo e... Enfim, eu espero que o vlog não esteja chato, gente, meu Deus. Gente, decidi limpar a casa primeiro, porque a ideia é malhar, chegar em casa e tomar um banho e, casa limpa, não tem que fazer nada. Porque, às vezes eu canso no exercício e eu lembro assim, nossa, ainda tem a tarefa da casa. E a tarefa da casa é tipo assim, tem que fazer. O exercício dá pra dar um migué se eu estiver fraca. Mas... que cheirinho de casa limpa. Eu vou malhar. Aí eu vou terminar esse vlog pra ele não ficar tão extenso, porque depois de tarde eu vou só almoçar e ficar descansando. Principalmente porque hoje é sexta. Gente, hoje é sexta, tá? No calendário. Hoje é sexta? É. Então, o Danilo vai chegar e aí quero vegetar com ele. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vlog. Vou pra academia agora. E é isso.